Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, já estão feras na arte de construir diagramas de esforço cortante, momento fletor? Espero que sim. Hoje nós vamos avançar um pouco mais nesses assuntos, né? Vocês sabem construir diagramas de outra forma, além daquela, né, de ir cortando e olhando para um lado e outro? Então, vem comigo nessa aula de hoje. E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Tobias. Estamos aqui hoje para mais uma aula de Teoria das Estruturas 1. Hoje nós falaremos a respeito de dois assuntos extremamente importantes para essa disciplina, que é a construção de equações, tanto para esforço cortante quanto para momento. No início eu perguntei para vocês se sabiam construir diagramas de outras maneiras. Uma delas poderia ser também usando as equações. E também falar um pouquinho a respeito de carregamento triangular. Quais são as particularidades desse tipo de carregamento, ok? Então vamos lá. A aula de hoje eu estruturei ela em dois tópicos apenas, pessoal. O primeiro deles é a construção de equações de esforços. Vocês já sabem como construir diagramas de força cortante e momento fletor, só que hoje nós vamos descobrir como calcular ou como construir equações que também poderiam ser utilizadas para a construção desses diagramas. E o segundo ponto é o cálculo de viga com carregamento triangular. Vocês vão ver que em algumas situações nós temos na vida real o surgimento desses carregamentos aqui em forma triangular. Para ficar mais dinâmica na aula de hoje, né, vocês vão ver que os dois assuntos eu vou trabalhar com vocês de uma maneira direta por meio dos exercícios. Assim eu consigo explicar os conceitos principais que estão envolvidos nessas considerações que precisam ser feitas. Então, o primeiro exemplo aqui, na construção então de equações, diz o seguinte: construa as equações de cortante e momento fletor para a viga dada a seguir. Observe então, pessoal, que nós temos aqui uma estrutura simples, biapoiada, isostática, e em função então dos apoios de primeiro e segundo gênero, nós estabelecemos aqui as condições para o cálculo das nossas reações de apoio. Então, esse VA, esse VB e esse HB são as reações que surgirão em decorrência da aplicação desses carregamentos aqui na viga. Nós temos então um carregamento concentrado no ponto C e no ponto F e um carregamento distribuído aqui no trecho DE. Cada trecho desse está com 1 metro, mas isso poderia ser variado, né, de acordo com a condição que nós temos realmente na nossa estrutura. Para o cálculo então dessa reação de apoio, nós devemos sempre lembrar daquela condição que é a convenção que nós temos para positivo. Sempre, né, forças horizontais, se o sentido é da esquerda para a direita, a gente considera positivo. De baixo para cima, nas forças verticais, também positivo. E a rotação no sentido anti-horário positivo. Lembrando que nesse instante nós estamos fazendo então o cálculo da reação de apoio. Primeiro passo, então, podemos iniciar aqui pelo somatório das forças na direção horizontal. Nesse caso, essa estrutura não tem nenhuma força horizontal. Então, obviamente, a forma de manter essa estrutura em equilíbrio estático é se RHB for zero. Segundo ponto, né, nós temos que calcular as reações verticais. Eu poderia pensar em aplicar a somatória das forças em Y. Só que nessa situação eu ficaria ainda com duas incógnitas. Então, nesse caso, é melhor optar por somatório de momento ou no ponto A ou no ponto B. Fazendo somatório de momentos no ponto A, nós temos 15 vezes 5. Então, essa distância que eu tenho aqui do ponto de aplicação da força até o ponto que nós estamos calculando o nosso momento. Positivo, porque a tendência de rotação dessa estrutura seria no sentido anti-horário. Observem que esse ponto seria a minha referência. Se a força é aplicada nesse sentido, ele tende a girar no sentido anti-horário. VA, com base na convenção e no que nós adotamos, né? Inclusive uma dica aqui novamente, eu gosto sempre de adotar o sentido para essas reações, né, que eu ainda não calculei, no sentido positivo. Assim eu consigo verificar. Se o sinal ficar negativo, eu já sei automaticamente para que lado eles vão indicar, né, no sentido que estarão de fato atuando essas reações. No caso, então, em relação ao ponto B, a reação vertical em A tende a girar a minha estrutura no sentido horário, por isso esse sinal de negativo.
Então, VA vezes 4, com sinal negativo. O próximo carregamento é o carregamento distribuído. Ele está distribuído ao longo desse comprimento de 1 metro. Então, para concentrá-lo no meio, né, carregamento retangular, eu tenho a concentração dele no meio. Seria de 23 vezes 1. Então, isso tudo é a nossa força, vezes o braço de alavanca. Então, desse ponto até o ponto B, 2,5 metros, mais 7 vezes 1, igual a zero. Resolvendo isso aí, nós encontramos o valor da reação vertical em A igual a aproximadamente 34,875. Eu gosto de indicar também o sentido, né, que é de baixo para cima, para não ter nenhuma confusão na hora de resolver e construir os nossos gráficos. Por fim, posso fazer somatório das forças em Y ou mesmo somatório dos momentos no ponto A. Somatório de forças fica mais tranquilo nesse caso aqui. Nós temos então RVB com sinal positivo de baixo para cima, menos 15, menos 23 vezes 1, menos 7, mais, né, por conta do sentido, a reação em A, que nós já descobrimos que é 34,875. Resolvendo, o valor de RVB também ficou positivo, significa que o sentido inicial adotado está correto e vale 10,125 kN. Segundo ponto agora para a construção das equações é definir cada trecho da nossa viga. O que define cada um desses trechos, né? Sempre que eu tiver alguma singularidade, alguma força aplicada, alguma condição que muda ao longo do comprimento ou do intervalo que eu estou considerando, eu preciso considerar como um trecho diferente. Por exemplo, nesse caso, nós temos aqui o trecho 1, que vai do ponto C até o ponto A. Inclusive, se eu imaginasse aqui os diagramas de cortante ou momento, eu consigo perceber que ele vai ter um comportamento diferente a partir desse ponto, né? Se fosse o cortante, por exemplo, olhando pela esquerda, eu tenho esse valor de menos 15, que seria constante até aqui. Deste ponto para frente, eu tenho uma alteração. Por enquanto, não me preocupo qual que é essa alteração. Se fosse o momento, a mesma coisa. Daqui até aqui eu tenho uma reta, né? Uma reta inclinada. Daqui para frente, pode ser que continue uma reta, mas eu tenho algumas variações. Daí para frente, então, eu consigo definir os demais trechos. Trecho 2 vai do ponto A até o ponto D. Houve, então, né, apareceu aqui um carregamento, uma singularidade, uma rótula, qualquer coisa, eu vou dividir esse trecho. Trecho 3, trecho 4 e o trecho 5. Cada trecho desse, eu preciso considerar que eu teria uma seção que pode ocupar qualquer lugar que vai desde esse início até o fim. Então, eu sempre preciso indicar também onde é a origem do meu trecho. Nesse caso, eu adotei a origem para o trecho 1 como sendo o ponto C. Então, a distância que eu tenho para a seção S1 é justamente esse x1. Para o trecho 2, também escolhi aqui adotar a minha referência, o próprio ponto C. Então, observem que o valor de x2 para o trecho 2 parte justamente aqui do ponto C. Para o próximo trecho, o trecho 3, eu escolhi mudar a minha referência. Vocês vão ver isso depois, na hora de construir as equações, o quanto facilita. Se eu adotar um trecho mais longo, vamos dizer assim, ou uma referência que está longe do meu ponto de apoio, pode ser que eu tenha maiores dificuldades para construir a equação. Então, transferindo aqui a minha referência para o ponto D, a seção 3 parte desse ponto. Para o trecho 4, eu também escolhi o ponto B, do lado direito, né? Então, a outra extremidade da viga, x4 para a seção 4. E, por fim, o meu trecho 5, partindo do ponto B, eu tenho aqui essa referência. Observem que para cada ponto eu posso escolher uma origem diferente. Porém, ao longo da construção das equações ou mesmo diagrama, eu não posso alterar isso mais. Se eu for olhar, por exemplo, os trechos 1, 2 e 3, eu optei olhar pela esquerda. Já os trechos 4 e 5, eu optei olhar pela direita. Aquelas convenções que vocês estão acostumados na construção de diagrama, continuam sendo válidas aqui nesse caso.
Para cada trecho, então, nós temos que definir agora quais são os seus limites. E esse limite está relacionado tanto ao valor de início quanto ao de fim. O trecho 1, por exemplo, ele inicia no ponto 0 e vai até o ponto 1. O trecho 2, ele inicia no ponto 1, então observem que não é no ponto 0, porque esse trecho é caracterizado a partir desse ponto A. Então, o ponto A, se o meu referencial está aqui, né, nessa linha do ponto C, ele vai de 1 até 2. Isso é muito importante, porque a minha equação só vai ser válida para esses trechos que eu defini aqui. Se eu coloco, por exemplo, um valor de 3 nessa equação que o limite é 2, o meu valor não vai dar certo. Trecho 3 vai de 0 até 1. Observe então a diferença. Quando eu coloco a referência aqui, é o meu ponto inicial. Trecho 4 parte então do ponto 1 e vai até o ponto 2. Só que observem que ele está partindo dessa referência. Apesar de numericamente nós termos o mesmo valor aqui e aqui, geometricamente, ou a posição na viga, é diferente. Se eu pego 1,5 do trecho 2, eu estou exatamente aqui, ó, nessa metade entre A e D. Se eu pego 1,5 do trecho 4, eu vou estar geometricamente nessa posição. E por fim, o trecho 5, que também vai de 0 até o ponto 1. Observem alguns detalhes, pessoal, que eu coloquei aqui, atenção com esses limites. Por quê? Quando nós estamos fazendo, então, a construção dos nossos gráficos, eu preciso observar se vai ou não haver aquele salto no meu diagrama. Isso pode acontecer nas nossas equações também. Nesse caso, por exemplo, se eu estivesse fazendo a equação de cortante, eu tenho a condição de considerar imediatamente antes do ponto A, porque vai ser uma linha, uma reta constante, só que quando eu passo desse ponto, eu tenho um salto. Então eu tenho que deixar aqui o limite até menor que 1. Já, né, se eu fosse fazer o diagrama, por exemplo, de momento, eu poderia colocar um menor igual aqui tranquilamente, porque esse ponto significa que tanto a equação do trecho 1 quanto a equação do trecho 2 estaria atendendo. Mas como assim? Se eu pegar o trecho 1 e colocar o limite, o valor de 1, eu vou ter um determinado valor. Se eu usar a equação 2 e aplicar o valor de 1 também, né, por conta do meu limite, que vai de 1 até 2, esse valor vai ser coincidente, porque nesse diagrama de momento eu não teria o salto. Já, né, esse ponto D, tanto para momento quanto para o esforço cortante, eu não vou ter nenhum salto, apesar de ter um carregamento distribuído aqui. Então, no trecho 3, eu posso colocar que o meu limite é de 0, né, então desde o ponto 0 até o ponto 1. E finalmente vamos então à construção das nossas equações. A primeira delas é a equação de cortante. Para a construção de equações, pessoal, o que vale é aquela regra então que foi especificada lá na construção dos nossos diagramas. Não é mais agora aquela regra global de quando nós estamos fazendo o cálculo de reação, para cima positivo e para baixo negativo. Não. Olho pela esquerda ou olho apenas pela direita. Nessa situação, nós temos então aqui o nosso trecho 1. O Q refere-se então ao esforço cortante, S é da seção 1. Então, para qualquer ponto que eu escolha aqui da seção 1, eu vou ter o valor de menos 15. Até coloquei unidades aqui, né, do cortante. Se eu escolho para x igual a 0,1, por exemplo, estaria muito próximo aqui. Olhando pela esquerda, o menos 15 aparece em função dessa alternância que nós temos. Convenção é para cima, para baixo. Isso vai ser constante, então, até imediatamente antes do ponto A. No ponto do segundo trecho, nós temos a seguinte condição. Estou olhando pela esquerda com base na referência que eu adotei, né? A minha origem está à esquerda. Convenção para cima, positivo. Então, nós temos menos 15 mais VA. Quem é VA? A reação de apoio que nós calculamos anteriormente. O valor final, 19,875. Também vai ser constante. Trecho 3, né, cortante na seção 3, vai ser, olhando a partir daqui para a esquerda, né, menos 15 mais reação de apoio menos 23. Só que observe um detalhe, ó.
Agora, esse 23, ele vai atuar a cada metro, é um carregamento distribuído linearmente. Então, eu preciso multiplicar ele pelo meu x3. Valor final, então, 19,875 menos 23x. Nessa situação, pessoal, é sempre importante eu reduzir o máximo a minha equação. Trecho 4. Então, estou partindo agora da direita, vou olhar para o lado direito. Nós temos aqui o 7, que é positivo, observem então pela direita, menos a reação de apoio, que ela é para cima, e o valor então vai ser constante de menos 3,125. E por fim nós temos aqui o cortante da seção 5, que olhando pela direita é apenas a nossa reação. Como ela está no sentido oposto à convenção, sinal negativo. Plotagem da cortante. O diagrama que nós temos então do esforço cortante é justamente esse que está aparecendo aí na parte de baixo para vocês. Só para acompanharem a possibilidade de construção desse diagrama a partir da equação, vamos ver aqui trecho a trecho. O cortante da seção 1, menos 15. Então observem que ele é constante do trecho que vai de 0 até 1. Cortante seção 2. Aplicando a equação que nós temos, os limites vão de 1 até 2 e ele é constante também de 19,875. Observem os sinais. A partir da seção 3, nós temos uma equação que é dependente de x. Então, para cada posição que eu tiver de x que varia de 0 até 1, eu vou ter um valor diferente. Observe então aqui que no final nós vamos encontrar um valor que vai ficar negativo. Menos 23 vezes 1 é maior que esse número, então ele passa para a parte de baixo do nosso diagrama. Inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um detalhe de como calcular o momento máximo a partir disso. Muito simples, apenas igualando essa expressão aqui a zero. A gente acha essa posição. Cortante seção 4 vai ser constante também, ó, menos 3,125 e o trecho 5 menos 10,125 também. Próxima etapa, equação de momento. Para o cálculo da equação de momentos, nós temos que levar em consideração aqui essa convenção também. Se traciona as fibras inferiores, é positivo. Pessoal, já até peço desculpa para vocês, hoje meu vizinho está fazendo uma obra, talvez vocês escutem um barulhinho aí no fundo, ok? Aqui então, retomando, à esquerda eu teria que ter esse momento girando no sentido anti-horário. Então, só para adiantar aqui para vocês, a equação que nós temos do trecho 1 vai ser dada então com esse limite que vai de 0 até 1, seria menos 15, agora eu vou depender do valor de x, tanto é que se eu estiver na posição de x igual a 0, meu momento é 0. Se eu estiver na metade, é 15 vezes 0,5. Negativo porque essa força faz com que seja tracionada as fibras superiores da nossa viga. O trecho 2 ele já tem duas condições que eu preciso levar em consideração, a força de 15 e a reação vertical no ponto A. Como eu escolhi partir com x2 desse ponto, o 15 eu simplesmente posso multiplicar pelo valor total de x2, que é o meu braço de alavanca. Partindo do ponto 2, eu ando até o ponto 0, então x2. Já para o trecho 2, a parte da reação vertical, eu preciso fazer o seguinte, ó, a reação de 34,875, só que o braço de alavanca saindo da seção que estaria aqui, eu tenho que chegar até esse ponto. O meu referencial é aqui no início, então eu tenho que multiplicar esse valor da reação por x2, que seria o total, menos esse 1 que está aqui para trás. Aí eu fico, então, apenas com esse braço de alavanca, como está mostrado aí. Simplificando um pouco mais essa equação, como eu disse para vocês, eu fico com um valor então de 19,875 x2 menos 34,875. Então eu associei tudo que tem x aqui, 34 menos esse 15 aqui. Momento da seção 3, semelhante. Esse eu quero ir com bastante calma para que vocês não se percam. Olhando aqui então pela esquerda, observem que eu coloquei o meu x como referência aqui, ó. Se eu vou olhar pela esquerda, o 15 está nessa extremidade, então eu preciso de braço de alavanca, que é
esse pedaço saindo da minha seção, ando até aqui, mais esse pedaço todo. Esse pedaço todo vale 2 metros. Então, neste ponto é menos 15 vezes x3 mais 2 metros. Mas o próximo ponto, olha, a reação de apoio também está a uma distância desse ponto que é a minha origem. Se a minha seção é essa daqui, o braço de alavanca até chegar na força vai ser x3 mais 1 metro. Vamos apresentar aqui. E por fim, eu tenho então o trecho do carregamento distribuído, que vai ser, minha seção está aqui, 23 negativo, porque essa força tende a provocar a tração nas fibras superiores da nossa viga. Então, 23 vezes x3, que é o carregamento distribuído ao longo desse comprimento, vezes o braço de alavanca. O braço de alavanca é sempre a metade desse meu valor de x, como colocado aqui. Resolvendo esse trecho aí, nós vamos ter então menos 23 x3 ao quadrado dividido por 2. Então, esse pedaço aqui, ó, 23 x3 ao quadrado sobre 2. Vejam que já formou aqui para a gente, então, uma equação do segundo grau. Mais 19,875x3, associei esse com esse, mais uma constante aí de 4,875. Então, o momento da seção 3 está pronto aí. Observem, como eu disse, o grau de cada equação. Aqui é uma equação linear, primeiro grau. O segundo trecho também, equação linear. E o terceiro trecho, distribuído o carregamento, distribuído de forma retangular, equação do segundo grau. Vocês vão ver que o carregamento triangular produz uma equação de momento do terceiro grau. Os trechos seguintes, trecho 4, eu vou olhar agora pela direita. Eu tenho então o valor de VB vezes x4. Né? Se eu estou nessa seção agora olhando pela direita, daqui até o ponto B é apenas o valor de x4. Lembrando que ele assume aquele limite, né, que vai de 0 até, de 1 até 2. Vezes, menos agora, 7 vezes, agora eu tenho que tomar esse cuidado. Ó. Se eu quero esse pedacinho de braço de alavanca e o meu referencial é o ponto B, então seria, tudo isso vale x4. x4 menos 1, que é esse pedaço, eu fico só com esse pedacinho até a seção. Então é justamente o que eu estou procurando. Equação do trecho 4, 3,125x4 mais 7. E o trecho 5, nesse caso, se torna o nosso trecho, então, mais simples. Né? Eu tenho apenas a reação vertical vezes o braço de alavanca, que é o próprio x5. Positivo, porque traciona as fibras inferiores da nossa viga. Por fim, a plotagem do diagrama. Né? O diagrama de momento fletor, ele tem aquela característica, né, de ter um momento máximo onde o cortante é zero. Já já nós vamos ver esse detalhe. Mas passo a passo aqui então, observem que o momento do trecho 1 ele é dependente de x1. Trecho 1, só destacando, é esse trecho que vai desse ponto até o ponto A. Ele tem um limite que vai de 0 até 1. Então observem, se eu pego a metade aqui, eu teria o valor de menos 7,5. 15, né? Menos 15 vezes 0,5, menos 7,5. E no final, nós temos aqui o próprio menos 15. Trecho 2 é o trecho que vai, então, do ponto A até o ponto D. Os limites dele seria de 1 até 2. Então, se eu pego um valor qualquer, eu consigo encontrar esses valores. O último valor, por exemplo, trecho com x igual a 2, eu vou ter justamente menos 34 mais 19,875 vezes 2, que vai dar esse valor do ponto D. Ponto C, né, a equação do segundo grau, mas o que eu preciso ficar atento aqui na hora da plotagem é justamente os meus limites, né, que vão definir o trecho, de 0 até 1. Trecho 4, né, a equação, então seria partindo agora a construção daqui para cá, com base aqui no que foi adotado por nós, né? E no fim, trecho 5. Esse gráfico, inclusive, pessoal, se eu jogar essas equações aqui no Excel ou algum programa do tipo, eu consigo encontrar esses valores aqui. Ó. Eu consigo ver a construção quase que passo a passo, vamos dizer assim, depende aí dos meus
valores desse diagrama. E o grande detalhe, então, é a questão do momento máximo. Graficamente, eu sei que encontrar o valor do máximo momento, né, voltando aqui no diagrama, esse ponto um pouco antes de E, é justamente aqui nesse trecho que o meu diagrama de esforço cortante foi zero. De maneira gráfica, então, vocês viram na aula anterior, que é simplesmente fazer a semelhança de triângulo e encontrar essa posição. Aqui nós temos, então, por exemplo, 19, que é esse ponto, está para 3,3, assim como x, que é essa distância que eu estou procurando, está para 1 menos x, que é esse pedacinho aqui. Resolvendo isso, x igual a 0,864. Ok, mas e se eu não quisesse usar isso? Pela equação, o que eu teria que fazer? Pegar a minha equação de cortante e igualar ela a zero. Então, cortante da seção 3, eu sei que o que vai passar aqui, a cortante, é no trecho 3, que vai interceptar o meu eixo x. Então, eu preciso pegar esse valor, né? Se eu quisesse pegar esse trecho, por exemplo, aqui eu não tenho zero, então não daria certo. Apenas nesse trecho aqui, realmente. Substituindo, então, aí, né, as equações, 19,875 sobre 23, chegamos ao mesmo valor. E o que eu faço agora? Simplesmente substituo esse valor de x aqui na minha equação do trecho, né? A equação referente àquele trecho que eu sei que está interceptando a minha viga. Substituindo esse valor, nós chegamos então ao momento de 13,462 kN vezes metro. Depois vocês olhem com calma, se for o caso, pausa o vídeo e tenta identificar esses valores aí. Por fim, nós podemos aqui observar então os nossos diagramas finais, né? Cada equação que foi construída para desenvolver, para produzir esse diagrama que nós estamos vendo aí, esses dois. Né? O detalhe aqui, ó, do ponto de zero para cortante, máximo momento e assim por diante. A partir de agora nós vamos falar sobre o nosso carregamento triangular. Para apresentar o conteúdo, né, de carregamento triangular, pessoal, eu vou usar a mesma dinâmica que a gente fez agora para o cálculo aí das equações. Vou direto para o exercício. Inclusive, esse exercício aqui eu extraí e adaptei do livro do Hibbeler, 8ª edição. Eu vou colocar no final lá as referências para vocês, caso queiram aprofundar um pouco mais. Esse diz o seguinte, ó, determine o esforço cortante e o momento fletor para a seção C. Então, a seção C é justamente essa posição aqui, né, geométrica deste ponto, que está a 2 metros do ponto A e a 4 metros do ponto B. Então, isso aí eu posso escolher como referencial quando eu for fazer a segunda questão, que é construir as equações para o cortante e momento ao longo da viga. Então, eu adoto um referencial e mantenho ele constante aí para desenvolver essa equação. Primeira questão, letra A, é bem tranquilo porque eu posso, né, usar aquele recurso de simplesmente isolar a seção. Se eu quero calcular o esforço cortante, olhando nesse caso tanto pela esquerda quanto pela direita, eu vou ser obrigado, entre aspas, né, a calcular as minhas reações de apoio, ou do ponto A ou do ponto B. Então, lembrem, né, que carregamento triangular, o meu centroide fica deslocado, não fica no meio, né, como era no caso do carregamento retangular. Ele fica, né, o valor, esse de 135, fica a 2/3 do ponto A, então um comprimento total de 6, né, a resultante de 2/3, ficaria justamente a 4 metros, ou a 1/3 do lado maior do meu triângulo. Isso poderia estar invertido, né? Se o 45 tivesse de cá e o triângulo fosse nessa direção, a partir do lado maior do meu triângulo, né, da base, aliás, né, que eu teria esse vértice aqui, do outro lado da base, eu tenho 1/3 e tenho a posição então geométrica do meu carregamento concentrado. Lembrando que esse carregamento seria justamente a área desse triângulo, a base de 6 vezes a altura, que é 45, dividido por 2. Né? Inclusive, se eu quisesse entender a questão da unidade dessa força concentrada aqui, pela própria área, né, que seria base vezes a altura. Então, eu vou multiplicar 6 metros por 45 kN por metro. Então, eu cancelo esse metro com o metro
do comprimento e fico com o valor da força concentrada de 135. Fazendo então a análise agora, respondendo a questão cortante na seção, o que eu posso fazer? Olhar pela esquerda ou olhar pela direita. Lembrem daquela convenção do diagrama. Olhando então pela esquerda, nós temos os seguintes valores. 45 positivo, que é a reação que eu tenho aqui, menos o valor de 15. O que é esse valor de 15 que nós temos aí? Já já eu mostro com detalhes para vocês, mas basicamente é pegar aqui então esse valor e calcular essa área, né? Esse valor de 15 kN que aparece aqui ainda não é esse valor que apareceu aqui. Cuidado com isso, porque foi uma coincidência desse exercício. Mas como que eu faço então? O que é esse valor de 15 aqui? É justamente a área que nós temos aqui desse triângulo. A área desse triângulo então é base 2 vezes a altura, que é 15. Então como que eu cheguei nesse 15? Por relação simples de triângulo. 45 está para 6, assim como y, eu não sabia esse valor ainda, está para 2. Substituindo isso, nós vamos encontrar o valor de 15 aqui para esse trecho, para essa altura desse nosso triângulo, igual ao nosso esforço cortante. Resolvendo então, 30 kN. Para o momento, vale a mesma ideia, né? Então eu tenho aqui, ó, o momento nesse ponto olhando pela esquerda seria 45 vezes 2. Aqui tem um detalhe interessante que o Hibbeler faz diferente do método que eu ensinei para vocês. Ele faz direto o somatório, né? Vejam que o MC, o momento no ponto, isso também foi válido para cortante. Ele joga antes da igualdade. Mas se eu coloco esse MC de lá da igualdade, ou esse VC de lá da igualdade, já fica exatamente igual vocês estão acostumados. Por exemplo, ó, MC, se ele estivesse de cá, esse valor seria positivo. Porque olhando pela esquerda, 45, né, que é a reação, vezes o braço, já fica positivo. Já esse carregamento tende a tracionar as fibras de cima. Então eu troco esse sinal também, menos 15 vezes 0,667. Resultado final, 80 kN vezes metro. Segundo ponto, construir as equações para o cortante e para o momento ao longo da viga. Nessa situação, de novo, nós precisamos escolher aí onde vai ser o nosso referencial. Em geral, é mais simples eu pegar a partir do vértice do meu triângulo. Então, pensando aqui na seção S, nós já calculamos as reações de apoio. Eu preciso me preocupar aqui com o cálculo agora, com o cálculo desse y. Anteriormente foi fácil porque nós tínhamos uma posição definida. 45 está para 6, assim como y está para 2. Agora, esse y ele é variável também. Observem que para cada posição de x que eu tiver, eu vou ter um valor diferente. Por exemplo, se fosse x igual a 3, y seria 22,5, que é a metade. Então, esse y ele é dependente do meu valor x. Fazendo essa relação, então, nós temos que 45 está para 6, assim como y está para x. Agora sim eu consigo escrever o meu y em função do meu valor x. Então, quer dizer, a posição de y vai ser sempre, a altura, melhor dizendo, de y, vai ser sempre a posição vezes 7,5. Agora fica fácil, né? Para a equação do nosso cortante, eu vou precisar de quê? Da área. Cada área que eu tenho aqui é simplesmente a base vezes a altura dividido por 2. Equação da área do triângulo, né? A fórmula da área do triângulo. Substituindo, quem que é aqui o nosso x? O próprio valor de x mesmo. E quem que é o y? 7,5x. Substituindo esses valores, ó, 7,5x ao quadrado sobre 2, que é igual a 3,75x ao quadrado. Avançando aqui um pouco mais, então a gente consegue ver a nossa equação de cortante. A cortante para a seção é justamente o que? Olhando pela esquerda, a minha reação, né? Então seria a reação que eu tenho aqui, positiva, com base na nossa convenção, menos a área de cada trecho que eu tiver. Se eu tiver nesse ponto, a área vai ser zero. Mas se eu tiver andado até o ponto C ou um ponto qualquer, eu tenho o valor dessa área. A área nós calculamos no slide anterior, menos 3,75x ao quadrado. Então a equação para a cortante desse trecho triangular é justamente esse que está aparecendo aí para vocês. Já para a equação do momento, além da área, nós precisamos conhecer também o centroide, que é aquela posição
que o meu centroide vai estar a cada triângulo, né? Se eu tenho aqui um exemplo, né, para ficar claro na cabeça de vocês aí, se eu tenho o comprimento total, o centroide está aqui, ó, na posição de 4 metros a partir do ponto A. Mas e se eu tivesse aqui, por exemplo, 3 metros? Meu centroide estaria em qual posição? 2/3 de 3, a partir do ponto A, estaria a 2 metros. Então eu vou ter também agora um valor que é dependente de x. Então nós temos, olha só, o momento é 45 vezes x, então 45 está aqui, né? Vezes x para a seção S que eu estou. Olhando pela esquerda, traciono as fibras superiores. Menos, porque esse valor de carregamento está fazendo com que a viga seja tracionada na sua parte superior. Vezes, quem que é esse valor de x quadrado que nós temos aqui? É justamente o da área também, anterior, né? 3,75 x quadrado, área, vezes, o que é xc? É a distância que eu estou desse ponto aqui até o centroide de aplicação da força do meu triângulo. A partir do ponto S, eu ando para a esquerda apenas 1/3. Né? Então, a minha seção S estaria nessa posição. Imagina que eu tenha esse triângulo aqui, ó. O centroide dele está a 1/3 do meu valor total de x. Muito cuidado para não confundir isso. Apesar de adotarmos essa referência, a seção eu considero ela daqui até o meu ponto. Então seria justamente essa posição de 1/3. E fazendo aqui as relações matemáticas, nós chegamos a esse valor final. Observe então aqui os detalhes, né? Essa equação que nós temos para momento então do carregamento triangular é uma equação de terceiro grau, enquanto que a equação do cortante já é a equação também do segundo grau. Inclusive eu tenho a relação seguinte, ó. Se eu derivar a equação do momento, eu vou cair nessa equação aqui da cortante. Vamos lá para ver? Derivando então momento em relação a x, 45 deriva 1, vai ficar o próprio 45, uma constante. Menos 1,25 x ao cubo. Então cai aqui, né? 3 vezes 1,25, 3,75 x ao quadrado. Aí o caminho inverso seria possível? Se eu partir da minha equação de cortante, o que eu tenho que fazer para chegar aqui nesse valor? Eu tenho que integrar essa equação. Então integro 45 em relação a x, 45x. 3,75 integrando, né? Então eu vou somo aqui ao cubo e vou colocar aqui a divisão pelo valor, 3, né? Tem ainda a constante, né? Mais uma constante. Essa constante eu precisaria conhecer as condições de contorno. O que é isso, condição de contorno? Por exemplo, no ponto A ou no ponto B, né? Eu sei que essa viga não vai deslocar. Então, nesse caso, eu sei que o delta aqui seria igual a zero. Ou eu consigo calcular alguns valores, ou para, sei lá, um momento específico, né? Eu sei que o momento no ponto A vale zero. Igual a essa equação que eu encontrei aqui, mais c igual a zero, eu vou descobrir o valor dessa constante, que nesse caso vai ser zero. Então, é um caminho mais fácil também, né? Só que isso aí a gente vai ver principalmente no cálculo e deslocamento de estruturas. Avançando então aqui um pouco mais, né, nesse exemplo, os diagramas. Então observem que o diagrama de esforço cortante já é um diagrama parabólico, né, uma equação aí do segundo grau. Agora vem a grande questão, o diagrama de momento fletor, ele tem esse formato, né, abaulado aqui, só que ele não é uma equação do segundo grau. Vocês conseguem ver que é uma distribuição um pouco diferente. E o grande detalhe é essa posição aqui, ó, para o meu cortante igual a zero e, consequentemente, o meu momento máximo. Se fosse graficamente, aí nós teríamos um probleminha para encontrar essa posição. Agora não é mais 45 está para tanto, né? Assim como o outro valor. O caminho mais fácil realmente para o carregamento triangular é eu encontrar essa posição aqui usando diretamente a condição da equação. O cortante igual a zero. Substituindo então o valor, deixa eu até voltar aqui na equação para vocês. Equação de cortante, ó, igual a zero, então nós vamos ter esse valor, né, passa para cá, se a cortante for zero. Então eu vou ter x igual a 45 dividido por
3,75. Depois isso dá 12, eu extraio a raiz de 12, eu vou ter justamente esse valor de 3,464. Agora, para achar o momento máximo, simplesmente vou pegar esse valor de 3,464 e jogar na equação do momento, que foi mostrado também no slide anterior, que é essa daqui. Então, aquele valor de 4, substituo isso, né, na equação e vou encontrar justamente esse valor de momento máximo de 140,88 kN vezes metro. Bom, o que eu tinha para apresentar para vocês é isso, né? Agora eu tenho a proposta de deixar vocês praticarem. Então eu trouxe 2 exercícios que eu extraí também do livro do Hibbeler, né? Na verdade são exemplos, e aí façam uma pausa no vídeo nesse instante e tente resolver esse. Número 1. Na sequência, faça uma pausa e tente resolver o exercício número 2. O detalhe do exercício 1, pessoal, é que é uma estrutura engastada. Já o número 2, nós temos um carregamento trapezoidal. E aí, o que nós vamos fazer para resolver? Posso dividir isso em um retângulo e um triângulo, ou eu posso trabalhar também com 2 triângulos. É um caminho mais tranquilo. Talvez o primeiro caminho, retângulo, é mais simples, né? Que eu consigo usar essa x aqui de referência. Ok? A seguir, né, passe para a parte posterior, por gentileza, só após pelo menos tentar resolver o exercício, né? Senão você vai perder um pouco a graça dessa nossa brincadeira. Aqui então eu vou mostrar para vocês só as respostas finais. Se tiver necessidade, pause o vídeo e tente analisar aí o que foi feito em cada etapa. Primeiro foi as reações, né? Vou mostrar apenas os valores. Depois disso, o cálculo aí, a execução das equações de cortante, de momento, e aqui mostra para vocês o diagrama. Diagrama de força cortante e de momento fletor. Segundo grau, terceiro grau. Exercício número 2, os valores de reação. E a resposta final, as equações, né, de cortante e de momento. A referência que eu falei para vocês do livro do Hibbeler. E novamente quero agradecer a todos pela atenção. Desejo bons estudos e qualquer dúvida, pessoal, podem comentar até mesmo aqui no YouTube que eu consigo responder para vocês assim que possível. Um abraço e até a próxima.